2025, e aí a gente já inicia com a primeira bolsa, né, que é a Bolsa Permanência, que ela é disponibilizada àqueles que são indígenas e quilombolas. No ano passado, em 2025, nós tivemos um investimento de R$ 5.275.200, né, que veio através, né, do nosso campus aqui de Coari, e com isso a gente conseguiu atender 314 alunos. Vocês acham que isso é muito, 5 milhões? Muito? Não, pouquíssimos. Até porque, né, só aqui, em relação aos calouros, que não estão aqui todos, com certeza, né, nós acreditamos que aqui existem indígenas e que já entram aqui precisando desse recurso. No ano passado, ano de 2025, a disponibilização dessa bolsa vinha através de editais, né, de que a gente chama de editais contínuos. Ano passado veio em abril. Em novembro ele foi encerrado de modo antecipado porque não havia mais recurso. Então o objetivo agora em 2026 é conseguir, né, nós enquanto assistente estudantil, fazer essa identificação desses discentes, dar uma celeridade para que esse edital ele seja aberto o mais rápido possível e fazer com que aqueles alunos que hoje, né, são identificados, são reconhecidos como indígenas ou quilombolas possam ter acesso. O valor dessa bolsa ela é de R$ 1.400 mensais e é disponibilizado de modo contínuo, ou seja, a partir do momento que ele recebe, ele pode receber até o final da sua graduação, desde que cumpra alguns pré-requisitos. Né? Um deles é evitar trancamento, né, um percentual de aprovação e tudo mais. Em relação aos auxílios estudantis, aí eu vou estar detalhando um pouco sobre cada um desses auxílios. Aqui no ISB a gente teve aí 2.300.000. Também é um valor que hoje, para a nossa realidade do interior, não é suficiente. A gente conseguiu atender 273 alunos. Cadê o Jati? Quantos alunos nós temos aqui no ISB? Total? Uma média. Mais de 800. Mais de 800 alunos. Então, hoje a gente ainda não consegue atender todos esses discentes, né? Ainda mais esses que estão chegando. Então, cada vez mais as políticas elas são voltadas, né? A política de assistência estudantil, elas são voltadas para que, fazer com que essas políticas elas sejam acessadas, que esses discentes hoje que precisam possam ter acesso a esses auxílios. Os auxílios estudantis, eles são divididos em auxílio de parcela única, tá? Que é aquele valor ali de uma única vez. Em relação ao auxílio calor que a gente vai falar, são 4 parcelas. E também tem os auxílios de pagamentos mensais, pagamentos contínuos, que também seguem a mesma dinâmica do Bolsa Permanência. O aluno ele passa a receber desde o início até o final, desde que ele cumpre também os pré-requisitos, né? E tem uma resolução específica para isso. Em relação ao restaurante universitário aqui do ISB, foi um pouco mais de 1.150.000, né? E aqui a gente conseguiu no ano passado, né, ter uma quantitativa de refeição de mais de 77 mil, e eu me sinto muito feliz porque eu também sou gerente da RU. A gente teve um índice, né, de satisfação dos nossos discentes de mais de 90%. Então a gente tenta cada vez mais trazer uma alimentação de qualidade, uma alimentação que verdadeiramente possa atender às expectativas dos nossos discentes. Também agradeço os nossos coordenadores, nossa direção, porque a gente está sempre melhorando o ambiente também, né? Um ambiente refrigerado, né? Quando eu cheguei aqui não era, e tudo para que o aluno ele possa se sentir confortável e ter também uma alimentação de qualidade. Falando um pouco sobre os auxílios estudantis, tá? São muitos, e hoje eu acordei já com um novo auxílio. Cadê o Davi? Já tem um auxílio, né, que foi disponibilizado, né? Então, assim, a gente está cada vez mais se renovando nesse sentido. O auxílio acadêmico, ele... Só clica ali, por favor, em apresentar. Por favor. Que a gente fica um
pouquinho mais fácil. O auxílio acadêmico, ele consiste no auxílio financeiro que ele vai custear de modo parcial, né? A gente não consegue atender toda a totalidade das necessidades do discente. É um valor de R$ 700 mensais. Esse é um dos auxílios que ele é de pagamento mensal, pagamento contínuo. E no ano de 2025 a gente conseguiu atender 192 alunos nesse auxílio com um investimento de R$ 1.376.000. Tá? Auxílio calor, que é para vocês, ano passado ele veio de modo muito tardio, tá? Então é uma das lutas que a gente tem tido. Ele veio só em dezembro, né? Enfim, completamente fora daquilo que a gente, né, direção, né, enquanto gerente da assistência, acreditamos que esse auxílio ele deva vir, né, no primeiro semestre, né, já tem o edital ali publicado, e esse auxílio ele é exclusivo para os discentes que estão no primeiro e no segundo período. Ano passado a gente conseguiu atender, né, com 40 alunos, também é um auxílio de R$ 700, e nós tivemos aí um investimento de quase 89 mil. Auxílio Condomínio Conhetã, né, que é um auxílio financeiro destinado às despesas referentes à manutenção de creche, né, aquelas mamães que hoje não conseguem, né, vir com seus filhos e precisa ter alguma pessoa ali responsável para cuidar do seu filho. Então esse auxílio é para vocês, mamães, que é destinado a né, mães e pais também, para filhos menores de 6 anos de idade. Esse auxílio também é um auxílio, né, de parcela mensal, no valor de R$ 700. Nós temos mantido, né, 24 alunos, 24 discentes. Um destaque para esse auxílio: a mamãe, né, ou o papai, ele pode cadastrar até 2 alunos, ou seja, até o valor de R$ 1.400. E no ano passado nós conseguimos aí um investimento de R$ 156.000. Auxílio emergencial, ele é um destaque para esse auxílio, né, que é algo, né, no ano de 2024 nós tivemos uma situação muito agravada em relação à seca aqui na cidade. Esse auxílio, né, esse edital, ele foi disponibilizado em dezembro de 2024, foi pago apenas em janeiro de 2025, e com isso, né, nós conseguimos atender 7 alunos que estavam nessas condições um pouco mais agravadas. Muito auxílio, né? Auxílio inclusão digital. 2 auxílios de parcela única, sem dúvida, é o que eu mais gosto. Por quê? Porque ele tem uma aceitação muito grande para com os discentes, está na política do PNAD, é um auxílio, né? Que a gente não consegue comprar lá um MacBook, né? Mas é um auxílio de R$ 3.000 que o aluno ele recebe esse valor em dinheiro, ele faz a compra do seu notebook, seu tablet, né, seu leitor digital, e com isso ele tem um período, né, posterior para poder fazer essa prestação de contas. Então, assim, com R$ 3.000 aqui a gente consegue comprar um bom computador, né, com uma boa memória, e a gente entende que o aluno, quando ele entra nesse mundo digital, às vezes para fazer uma apresentação, né, o Jati comentou, né? Ele pode usar como complementação o valor, né? Ele pode complementar. Isso, exatamente. Ele pode também complementar o valor caso ele queira comprar, por exemplo, um notebook de R$ 4.000, ele utiliza esses R$ 3.000 vindo da assistência e ele complementa com mais R$ 1.000. Eu gosto muito desse auxílio também, porque, como o Jati comentou, às vezes você vai fazendo algumas ações no campo e a gente vai falar, né, como o aluno ele consegue ter acesso a esses auxílios quando os editais forem abertos. A gente vai falar um pouco do CARIFAM, né, de modo bem pincelado. O aluno, para ele fazer essas inserções de documentos, é muito bom quando ele tem um computador, né? Muitas vezes os computadores da nossa universidade às vezes estão todos ocupados, enfim. E você, quando tem um computador próprio, você consegue fazer o seu estudo, melhorar a sua pesquisa, ampliar o seu conhecimento. Ano passado, 72 alunos foram atendidos, a gente conseguiu fechar todo o cadastro, né, de todos aqueles que se candidataram. A gente conseguiu atender, nós tivemos um investimento de R$ 216.000.
auxílio moradia, que é para aqueles, tá? Esse daqui, ele tem alguns pré-requisitos, que para custear, né, os gastos com moradia para estudantes em situação de vulnerabilidade, né, ou que se mudaram, né, de uma outra cidade para cá, ou que residem hoje de forma alugada ou cedida de favor. 91 alunos foram atendidos, valor de 464 mil de investimento aqui no ISB. E nós temos também outros auxílios. Gosto muito do BAP, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a nossa professora Eliana vai falar um pouco sobre a questão da acessibilidade, né? E esse auxílio é para aqueles que, porventura, têm algumas necessidades, né? Alguma questão voltada para a acessibilidade. Nós tivemos no ano passado 4 alunos inscritos, né, nesse edital, todos eles foram atendidos. Também aqui é um valor de R$ 3.000 que o aluno ele pôde receber para poder fazer uma compra de um notebook e de um tablet, mas da mesma forma como o auxílio calouro, né, é um público específico. Aqui é para aqueles que são relacionados à questão dos temas voltados para a inclusão. Força ETEC, que ele incentiva a formação científica, esportiva. Aqui é a questão de eventos fora, tá? Seminários, palestras. Então, nós tivemos uma atualização agora em março sobre esse auxílio. Tá? Antigamente era pago por diárias. A partir desse momento vai ser também uma parcela única. Ano passado nós tivemos 3 projetos, né? 3 inscrições também de alunos. 2 destes receberam o valor de R$ 3.000, porque era em outro estado, e um recebeu o valor de R$ 700. Nós temos 2 monitorias. Monitoria assistiva, né, que apoia alunos com deficiência, né, baixa visão, ou discentes com altas habilidades em sala de aula ou extraclasse. Aqui é a divisão, né? Essa monitoria ela hoje está preenchida, certo? Ela está preenchida, né? Da monitoria assistiva. Nós temos 7 alunos hoje que atendem a essas demandas, tá? A monitoria é R$ 700, certo? Que o aluno ele recebe para fazer esse atendimento. E no ano passado nós tivemos um investimento, né, nessa monitoria de 28 mil. E aqui o último é o que eu sinto muita falta, vou brigar bastante para que esse ano a gente tenha, que é a monitoria Pororoca Cariofã, né? Nós tivemos ali 6 alunos que fizeram um trabalho brilhante, como vocês viram, são muitos auxílios, e hoje eu sozinho não consigo dar conta de tantos alunos, e esses monitores eles fizeram um trabalho mais do que fantástico, que era fazer com que o aluno que ele tinha a dificuldade de fazer essa inserção, preencher o Cariofã, ter o seu deferimento lá no Cariofã para que ele pudesse pelo menos ter a oportunidade de ter acesso a esses auxílios. Então esses monitores eles fizeram esse trabalho fantástico, que lá atrás, né, quando a gente iniciou esse trabalho em setembro, a gente tinha uma média ali de 2, 3 alunos deferidos no Cariofã, a gente passou aí uma linha de mais de 165 discentes e a gente conseguiu atender, né, a expectativa que nós tínhamos no SB, a gente conseguiu preencher quase 90% das vagas que foram disponibilizadas aos alunos daqui do SB. Então, aproveito essa oportunidade para agradecer imensamente aos meus lindos monitores. Espero que nesse ano a gente possa contar com eles para que a gente consiga fazer e atender essa demanda de todos vocês calouros, e cada um tem uma dúvida, né, sobre esse preenchimento, principalmente em relação ao GOV e principalmente em relação à questão dos extratos bancários. Essa resolução, do Cariofã, ela está passando por reformulação, tá? Tentar flexibilizar um pouco mais. Eu não sei se aqui a gente tem alunos de medicina, né, que estão a partir do 3º período, mas a gente teve uma bolsa permanência no ano de 2026 agora, específico para esses alunos. Eu achei muito interessante a dinâmica de documentações. Achei bem mais simplificado, né? Os alunos eles conseguiram encaminhar ali de modo assertivo e o resultado foi bem satisfatório. Falando do restaurante universitário, já estou quase terminando.
O restaurante universitário, ele, hoje, aqui no ISB, a gente tem um grande desafio, que é fazer com que aquele, tem sempre aquele aluno, né, que ele não gosta, por exemplo, de um determinado tipo de suco, o outro já adora. Um já não gosta do steak de frango, a grande maioria adora. Tem uns que não gostam de feijoada na sexta-feira, que toda sexta-feira tem feijoada, tá? E tem uns alunos que amam. Então, hoje eu, enquanto gestor, tenho essa dificuldade de tentar equilibrar os gostos de todos e fazer uma alimentação que consiga atender a todos. Claro que em parceria com a empresa, né, prestadora de serviço, que também faz um trabalho muito bacana nesses gostos, né, nesses desejos. Sim, de muita qualidade. E cadê? Já te consegue entrar rapidinho pra gente, só pra gente ver aqui mostrando na prática. Quanto vocês acham que é a alimentação para vocês aqui no restaurante universitário? Dá um chute. R$ 5, 10, 15, 15. Só isso aí não está essa ficou ali. Aí para vocês terem acesso a todas as informações do restaurante, só clicar ali em assistente estudantil, gente, por favor, aqui embaixo. Agendamento ao lado, à esquerda. Isso. Desce um pouquinho. Pode descer, por favor. Informações do restaurante. Pode descer, pode descer. Então, aqui, olha, de modo rápido, tá? Como é que eu posso ter acesso ao restaurante universitário, eu enquanto aluno? Eu preciso ter a carteirinha, tá? Do RU, tá? Essa declaraçãozinha, ela está disponível lá no eCampus, complementando com uma carteira, um documento oficial com foto. Pode ser CNH digital, pode ser o teu RG, né? A carteira nacional, pode ser alguma carteira do conselho, enfim, para que você tenha esse acesso. Desce mais um pouco, os valores. E hoje, quanto o aluno ele paga? Alunos de graduação. Aqui está os horários, né? Desce aqui um pouquinho. E aí eu vou chamar um pouquinho a atenção de vocês. Hoje, a cada refeição que é servida, para o FAM, tá? Para o FAM, para os alunos que são subsidiados, o valor total da refeição no DG1 é R$ 9,19. A cada refeição, a UFAM ela paga R$ 8,39. No DG1, o aluno ele paga 80 centavos. No almoço, a cada refeição, a UFAM ela paga R$ 17,83. O aluno ele paga R$ 1,70. No jantar, a UFAM, a cada refeição, paga R$ 16,78 e o aluno ele paga R$ 1,60. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês, tá? A cada refeição que vocês realizem, tem um QR Codezinho, vocês sempre não deixem de responder a pesquisa de satisfação, porque a gente só consegue melhorar quando vocês respondem. Olha, ficou legal? Olha, eu acho que, né, uma das coisas que eu sou do Rio de Janeiro, né? Teve uma pesquisa que colocou assim, a farofa não estava bem torrada. Aí, farofa torrada, né? Tem gente que é de fora, a gente não entende, né? Aí é porque aqui tem um preparo, né? As pessoas elas colocam ali no forno, e aí, né, comentou com a empresa. Então, assim, a gente está sempre melhorando e entendendo a realidade. Às vezes o suco está um pouco doce ou não. O suco de taperebá e o suco de genipapo, que é sempre uma polêmica, né? Uns querem muito, outros já não gostam. Enfim, é um valor que ele é bem acessível. O aluno, quando ele recebe o acadêmico ou o auxílio moradia, ele passa a ter gratuidade no RU. Tá? Então, o desejo também é que cada vez mais a gente oferte esse tipo de auxílio para que vocês tenham acesso também à gratuidade. Consegue voltar lá, Roberto? Pode ir. Vou mostrar aqui a Sim. observação do aluno ali. Sim, o bolsista não precisa fazer a compra da refeição. Deve se dirigir à fila de validação, consumo com a documentação para acesso às refeições subsidiadas. Hoje a gente tem duas formas de comprar esses tickets. Uma é direto no guichê ali, próximo, campus 1 e campus 2, próximo à entrada, tem um guichê ali de vendas. Ou você pode fazer a compra também de forma digital, que é o RU digital, está disponível em cada entrada do campus. Tem ali um cardzinho onde você pode ler o QR Code e fazer a compra de forma digital. Vai subir? Pode ir.
que é mais da pós, né? Aqui está o detalhamento. E aí é sempre bom vocês adentrarem, porque nessa página vocês têm, né, a composição, como que é formado cada refeição. Nós temos também opções vegetarianas para quem deseja, é só responder o formulário. E nós temos também a pesquisa e as documentações relacionadas, porque tem um contrato relacionado. Né? Aquele número lá, 1.161.000, né? Não é da cabeça. Tem que encontrar um valor que é disponibilizado para este LU e a gente tenta sempre utilizar da melhor forma possível. A gente está falando aí de mais de 77.000 refeições, então é muita coisa. Né? A gente fala de 2 campos. Pode voltar lá até a apresentação. Sim. Por favor. Aqui estão os valores, né, as opções. E de modo rápido, a comissão de acompanhamento acadêmico, a gente faz exatamente essa fonte. Né? A gente atendeu uma média de 303 alunos, né? A gente fala do universo de 800, muita gente, então a gente atende não só aqueles que recebem algum tipo de auxílio, mas também aqueles que não recebem. O objetivo é fazer uma ajuda, porque a gente sabe também que os coordenadores de curso têm uma demanda enorme. Então, geralmente, o que a gente orienta enquanto comissão? Né? Quando o aluno ele precisa fazer um acompanhamento, fazer um plano de estudo, a gente sempre faz ali com o aluno, né? O aluno ele tem aquela cópia e ele leva para o coordenador para só fazer uma validação, principalmente quando precisa haver uma disponibilidade do curso. Né? A gente tem curso de férias que ele vai funcionar agora, não apenas no início do ano, mas também no meio do ano. Então, o objetivo é fazer com que, né, se porventura algo fugir do controle, que é uma reprovação, você consiga fazer essa recuperação o mais rápido possível, porque tem aquela linha que já te demonstrou, né? A gente precisa hoje, né, ter um quantitativo maior de formandos. Né? A gente falou ali, né, se a gente for somar todo, dá quase 10 milhões, né, de investimento aqui no ISD. Eu, enquanto gerente, eu tenho um problema enorme, porque entra uma média de... Quantos alunos que entraram? Uma média? Para esse ano, a previsão 310, né? 300, entram 310, formam 60, as pessoas cada vez chegam mais com necessidade de ter acesso aos auxílios, e o Jefferson precisa também. Tem aqueles que estão na fila de espera do edital passado, principalmente o auxílio acadêmico, porque está, né, são 5 vagas, a gente tem mais de 100 alunos aí na fila de espera. Tem vocês que chegaram agora, né? Quem quer receber algum auxílio aqui? Todos, né? Todos querem receber. E o nosso desafio é fazer com que a gente dê essa celeridade cada vez maior, né, para que o aluno, né, tem alunos que passaram a receber Bolsa Permanência, ou seja, no segundo período, a gente vê que o desenvolvimento dele é muito maior quando ele tem um suporte financeiro para se custear, né, pagar às vezes um aluguel, ter um investimento maior na parte acadêmica. Então, o objetivo é fazer com que vocês tenham acesso cada vez mais rápido a esse auxílio e possam fazer jus, porque eu também vou estar lá na formatura, na cerimônia de colação, né, quando vocês se formarem, levantar aquele cabelo, né, jogar o cabelo para o alto, levantar o canudo, a gente vai estar lá também comemorando com vocês. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Qualquer coisa, como eu falei no início, não se sintam sozinhos, vocês não estão sozinhos, podem contar com a assistência estudantil para qualquer demanda, e se algo fugir da minha alçada, a gente vai até o coordenador acadêmico, vai até a direção. Eu acho que vocês não podem se sentir só. Quanto mais rápido vocês terem esse elo com os coordenadores, com a assistência estudantil, mais fácil ou menos dolorido vai ser a caminhada de vocês aqui no ISB. Mais uma vez, parabéns, boa sorte a todos. Bom dia, gente. Eu queria convidar os monitores do Núcleo de Acessibilidade agora para apresentar para vocês. A nossa apresentação vai ser bem mais curta, né?
Estou indo para a sala de aula já correndo daqui também. Bem, nós somos o núcleo de acessibilidade e permanência do ISD. O meu nome é Eliana, eu sou professora de psicologia. E agora, vocês vão conhecer só um pouquinho, vocês vão ter oportunidade para visitar o nosso núcleo. Tá? Mas eu queria apresentar aqui parte da nossa equipe. Eu vou deixar eles se apresentarem e os outros eu vou falar o nome, porque vão ser colegas que vocês vão encontrar durante todo o curso de vocês. Bom dia a todos os alunos que estão iniciando uma nova jornada. Eu me chamo João Balsi e eu faço parte do núcleo de acessibilidade do ISB, aqui de Guaí. E eu estou cursando o 5º período de nutrição. Está lá para ajudar vocês no que for necessário. Se precisarem de nós, estamos lá para atender vocês. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao ISB. Eu me 2 anos atrás eu estava sentada aí também, sendo recebida, né? Bom, sou acadêmica do curso de nutrição, tá? Estou também no 5º período, estudo também junto com o seu João e o Carlos, né? Meu nome é Raquel Adriana, tá? Para quem não me conhece, a gente vai se encontrar pelos corredores. Qualquer informação, se quiserem procurar, né? Aqui os alunos, estamos à disposição. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Carlos Eduardo, como o Toledo falou, faço parte do 5º período de nutrição. Vocês vão encontrar pelos corredores, mas também algumas outras atividades, porque, como aluno, a gente sempre busca mais conhecimento, participar de tudo que a gente tiver oportunidade para agregar no nosso currículo, porque, querendo ou não, o currículo é importante em todo processo seletivo, qualquer coisa que você escrever. Não todos os corredores vão encontrar também, mas nas atividades. Primeiramente, bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos todos para a nossa. Eu sou o Hendrik, eu sou monitor da parte da noite. Eu fico lá na sala do núcleo e eu fico por mais a partir de dia lá para o campo de hoje, que eu faço enfermagem todo 5º período. Mas, no mais, eu só quero parabenizá-los pela conquista de estar aqui nessa instituição, que é a melhor da região norte. E fiquem à disposição para me procurar, caso vocês precisem, tanto lá no núcleo quanto pelos corredores que eu fico aqui mais pela parte da noite. E sejam bem-vindos. Bem, o que é o núcleo de acessibilidade e permanência? É um núcleo voltado mais para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, tem alunos que se matricularam pela ampla concorrência e outros que informaram no seu cadastro, né? Essas deficiências podem ser físicas, podem ser cognitivas, tá? Então, os nossos alunos que estão aqui, eles são monitores bolsistas. Então, como foi falado, nós temos 7 monitores para atender a comunidade que precisa dessa acessibilidade e inclusão. Então, vocês puderam ver, o seu João, ele é tanto aluno que uma pessoa com deficiência, mas ele também é monitor desse núcleo, né? Quem são essas pessoas com deficiência? Podem ser pessoas que tenham questões de surdez, da parte visual, da parte motora, autismo, tá? Então, essas pessoas, elas, né, algumas têm uma limitação que pode ser física, pode ser visual, auditiva, entre outras, né? E ela precisa, algumas vezes, de algum monitor para auxiliá-la em algumas atividades. Então, aqui no núcleo, vou pedir para o Jati passando, eu não vou pegar todos os slides, mas alguns eu vou destacar para vocês, né? Eu peguei aqui. Então, nós temos um levantamento que foi feito no ano passado ainda. Esse levantamento ele foi feito junto à coordenação de cursos, à coordenação acadêmica, e esse ano nós faremos um levantamento mais presencial, uma busca ativa, porque nem todas as pessoas que têm alguma deficiência, elas informam. Então, ano passado nós fizemos um levantamento de somente 7 alunos, mas nós sabemos que tem outros alunos
que têm deficiência, mas por algum motivo eles não se identificam, tá? Então, aqui temos cursos de biologia, química, matemática e física, na enfermagem, no mestrado e na nutrição. Nós fazemos parte da assistência estudantil, então nós somos um bracinho, como o Jefferson falou. Nós somos um núcleo, mas nós temos uma equipe que, informalmente, ela é bem maior. Então, eu sou a membro titular, a coordenadora aqui do núcleo, mas tem a técnica Jennifer também, na enfermagem. Nós temos outros colaboradores, a professora Ana, que é professora de Libras, nós temos a Cristiane, né, ela está em doutorado agora, e temos a Daiane na parte de nutrição, Jefferson, Jati, estamos sem técnico de Libras. A professora Ana é de Libras, mas como professora, né, como docente, e a técnica que estava aqui até ano passado era a Júlia. Então, provavelmente esse ano nós vamos precisar de um técnico não só para os alunos, mas como para toda a instituição. Nós também, então esses alunos, os que não estão aqui, é o Emerson, do mestrado em matemática de física. Nós temos também a Manuela, que é da enfermagem, e o Wilson, que é da biologia e química, tá? Atualmente, eles estão atendendo, esses monitores, eles atendem 3 alunos com deficiência e eles fazem um trabalho no núcleo de orientações. E também nós fazemos atividades voltadas para a inclusão, que vocês também podem participar. Ano passado, nós tivemos aqui, aqui é a nossa estrutura física. Às vezes a gente fala, tá, mas onde que eu vou encontrar vocês? Vocês vão nos encontrar no Campus 1, no 3º bloco, onde fica o curso de fisioterapia e nutrição, no térreo, justamente para acessibilidade, 4 ao lado da sala 12, onde funciona o curso de nutrição. Tá? Então, nossa sala, ela é assim, ela é um espaço pequeno ainda para muita coisa que nós precisamos fazer. Mas ano passado nós ganhamos alguns equipamentos, e esse ano existe uma previsão de ganharmos outros, tá? Nós tivemos alguns avanços aqui, como os alunos que estão aqui, eles foram através do edital. Então, o Jefferson falou bastante aqui sobre bolsa. Gente, vocês têm que ficar de olho no site da UFAM e principalmente do ISB, porque tem as bolsas, mas às vezes os alunos perdem por não lerem os editais que saem e os critérios para que vocês possam concorrer. Então, vocês têm que ficar atento todos os dias para esses editais, porque os editais não vão em busca de vocês. São vocês que têm que ir em busca desses editais para se inscreverem. Então, aqui no núcleo, provavelmente, se a população, os acadêmicos ou os alunos crescerem em números em relação à acessibilidade, nós vamos precisar de outros monitores. Então, fique atento. Nós abrimos o edital ano passado 2 vezes e depois abrimos um outro edital porque precisamos de uma vaga. Só se inscreveram 2 pessoas e depois vão me procurar, professora, o edital, já fechou o edital. Então, nós colocamos os avisos nos portais, nós colocamos também nas dependências do ISB, tá? Para que nós possamos atender esses alunos. Então, aqui, nós tivemos algumas atividades que eu quero destacar. Nós fizemos uma atividade de jogos aqui para comemorar o Dia da Saúde Mental. Nós fizemos uma trilha sensorial. Nós fizemos também atividade de cinema, uma comemoração em Dia de Libras. Então, nós estamos assim, divulgando, mas sabemos que precisamos de mais divulgação do núcleo de acessibilidade, tá? Então, queremos promover ações de capacitação, contra o capacitismo, queremos promover ações que possam incluir mais essas pessoas. A deficiência, as deficiências, elas não escolhem idade, classe social, nada. E elas podem acontecer em qualquer tempo das nossas vidas, né? Então, assim, é sempre bom nós estarmos atentos às outras pessoas, porque a deficiência, muitas vezes, ela não é tão visível quanto ela aparenta ser. Então, o que nós pensamos? Que a inclusão, ela acontece quando aprendemos com a diferença e não com as igualdades. Então, incluir o outro, ou tornar mais acessível o espaço,
é você também respeitar, é você também se comunicar. Nós não temos só barreiras físicas, nós temos barreiras comunicacionais, atitudinais e outras. Então, muitas vezes nós falamos coisas que atingem a outra pessoa, né? Na nossa maneira, então, nas nossas atitudes. Então, as barreiras, gente, elas não são só físicas. Então, esses alunos, nós queremos acolhê-los da melhor maneira possível. Então, nós precisamos de todos aqui. Então, espero que vocês possam estar contribuindo também com o núcleo nesse sentido. E fiquem atentos aos editais. Eu agradeço e vocês estão todos convidados a irem lá na nossa sala. Nós funcionamos manhã, tarde e noite, tá? Das 8 horas até as 20 horas, nós estamos aqui para atender vocês. E agradeço e sejam todos bem-vindos mais uma vez. Agradecemos a equipe de assistência estudantil e agora iremos falar sobre mais oportunidades na universidade pública. A fala agora será da doutora Ingrid Suelen Costa de Sá, que é coordenadora da iniciação científica. Na sequência, teremos também a coordenadora do COMEX, que é o nosso comitê de extensão, doutora Verônica Jocasta Casaroto. Primeiramente, bom dia. Eu vou falar aqui de cima porque eu trouxe um slidezinho com algumas informações para vocês e talvez corte aqui, tá bom? Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês de mais uma modalidade que tem aqui na instituição, tá? Na UFAM, que é o PIBIC, né? Eu estou atualmente como coordenadora do PIBIC. Juntamente comigo temos o professor Salatiel, tá? Gomes da Rocha. E juntamente com mais de 5 professores aqui do ISB que compõem esse comitê que é relacionado ao PIBIC aqui do ISB. Aí eu trouxe para vocês a definição aqui, né? O que é o PIBIC, né? Então, é um programa de iniciação científica, IC, vocês já ouviram muito falar sobre essa letra IC, iniciação científica. É uma modalidade de pesquisa voltada para alunos de graduação, que no caso são vocês. Tá? E para que isso, né? Onde o aluno, o estudante, ele exerce a pesquisa, né, acadêmica sobre a orientação de um professor, coordenador, que vai auxiliar vocês durante esse processo. E é o primeiro passo na carreira para quem almeja ser cientista ou pesquisador. Para que isso? Qual é o objetivo? Acho que alguns se questionam. E aí coloquei aqui para vocês que o intuito é despertar, né, a vocação científica nos estudantes de graduação, que mais uma vez são vocês, né? Com isso, vocês vão desenvolver habilidade durante esse processo, que serão quais? Pensamento crítico, análise de dados, a escrita acadêmica que vai levar vocês até o TCC no final dos cursos, domínio de métodos experimentais e também métodos teóricos, dentre outros também, tá? Só são alguns exemplos para clarear um pouquinho a mente de vocês. Em que isso pode contribuir na vida acadêmica, né, de vocês? Formar, né, profissionais mais qualificados, habilitados para resolver problemas do cotidiano, problemas reais, desses problemas que nós enfrentamos aqui no dia a dia na sociedade, seja ela na área de humanas, de exatas, de ciências também. Tá? Propor também essas soluções inovadoras e desenvolvimento científico, tecnológico e também regional. Tá? Coloquei para vocês. E também, gente, quem mais à frente almeja pretende participar de uma pós-graduação, o PIBIC ele ajuda muito a você a chegar numa pós-graduação, tá? Quando você finalizar aí o seu curso. Então, isso é interessante também. E
vocês para o mercado de trabalho. Ok? Tá. Aí eu coloquei aqui para vocês quais são as dicas de ouro, né? O que é? Eu coloquei aqui, gente, para despertar um pouquinho a curiosidade de vocês sobre essa modalidade, é que é interessante que vocês, alunos, sejam curiosos, sejam comprometidos, tá? Procurem professores que trabalhem com pesquisa, tá? Aqui na instituição, na SB, a gente tem vários professores que orientam alunos, que desenvolvem pesquisas, tá? E é interessante vocês procurarem, se vocês tiverem interesse, para conhecer o grupo, ver o que o professor faz, esse tipo de coisa, tá? Ler também, a leitura é muito importante, porque se você não ler, você não vai saber sobre o que você tem interesse, sobre qual problema resolver. Então, por isso que eu trouxe esse ponto que é muito importante para vocês também. Ok? Participar de eventos, né? Então, a gente vai ter até o final do ano bastante leve de eventos. Sempre, né? Então, assim, isso ajuda muito a vocês criarem essa maturidade aí durante esse processo. Tá? E eu coloquei aqui uma frase que acho que todo aluno, eu também, quando fui aluno, já me deparei com essa situação, né? A gente não deve esperar saber tudo para começar. Por quê? Porque ninguém sabe tudo. Se a gente soubesse, a gente, né? Então, realmente, a gente aprende durante o processo. Então, acho importante colocar isso para vocês também. E aí, né, vocês estão ouvindo falar de bolsa, né, de várias modalidades. No IFE também, gente, vocês têm essa oportunidade, ok? A bolsa do PIBIC atual, ela é R$ 700. Ela é financiada por agências de fomento, que são o FAM, CNPq e FAPEAM, tá? As bolsas, elas são durante um ano, né, os 12 meses que vocês vão fazer esse desenvolvimento desse projeto. E eu trouxe aqui que a FAPEAM, gente, vocês vão ver o nome PAIC. O que é PAIC? PAIC é a iniciação científica mais financiada pela FAPEAM, tá? Então, é PIBIC PAIC, só muda porque a agência de fomento que dá a bolsa para vocês é diferente, mas é a mesma, são sinônimos, tá? Mas não é obrigado a ter bolsa, tá? Você pode também concorrer a um PIBIC voluntário, no intuito de ter horas, etc. Tá? Então, você pode fazer tanto sendo bolsista ou não bolsista. Como alguns pré-requisitos, né? Todo bolsista e não bolsista, ele deve cumprir o máximo de 20 horas semanais, tá? Para ter um empenho durante esse projeto junto ao seu orientador, beleza? Agora é 20 horas semanais, né? E aí eu trouxe aqui também, gente, vai ser rápida essa apresentação. Se vocês tiverem mais curiosidade, queiram ler, tenham interesse sobre o tema, tem a Pró-Reitoria, né, que é a PROPESP, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e lá vocês vão encontrar todas as informações, né, até mais detalhado aqui, tem formulário, e eu trouxe o print da página, onde vocês encontram essas dúvidas. Já tem muitas dúvidas ali respondidas, vai auxiliar vocês a entender sobre o que é isso, tá? Então, recomendo que vocês acessem o site da PROPESP, que vai ajudar vocês a sanar essas situações. Eu também vou ficar à disposição, caso alguém mais à frente tenha alguma dúvida sobre essa modalidade aqui. Tem também os professores, né, que vocês podem recorrer, e é isso. E eu trouxe também que o edital de 2026-2027 ele está aberto. Então, desculpa, ele vai abrir, né? Vai começar em 2016 e vai até o dia 15 de abril, ok? Aluno pode. Assim, não é tão comum, tá? Não há impedimento não, mas normalmente o aluno ele começa lá pelo terceiro período. Por quê? Porque lá pelo terceiro período você já vai ter conhecido um pouco a instituição, conhecer o professor, conhecer algumas linhas de pesquisa, e você vai ter uma maturidade para você saber para onde você vai, né, buscar aquele auxílio para desenvolver algum projeto. Ok? Mas assim, não há impedimento pela resolução mesmo. Mas nada impede também que vocês acompanhem alguém que já desenvolve, para aprender, para ver se realmente vocês têm interesse, se vocês gostam. E aí, quando abrir o edital, vocês vão lá, escrevem o projeto e o professor orientador de vocês vai se
forma, ok? E aí, para finalizar aqui a fala, né, eu trouxe, né, que a universidade ela não é só sala de aula. Então, assim, principalmente vocês que vieram do ensino médio para a universidade, talvez alguns deles tenham aquele pensamento, poxa, só vou estudar aqui na universidade. Não, gente. A UFAM, a universidade, ela tem um critério, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, eu estou falando aqui para vocês um pouquinho sobre a pesquisa. A professora Vera já vai atualizar vocês sobre a extensão. E vocês vão ter muitas oportunidades aqui dentro da UFAM, ok? E o intuito é esse, né? Produzir conhecimento e formar profissionais de excelência que serão vocês aqui no futuro, ok? Então, eu agradeço pela atenção e sejam todos bem-vindos ao FAM e parabéns pela aprovação na Universidade Federal do Amazonas. Obrigada. Só para te colocar aqui também. Nesse do lado aí. Seguir. Bom dia novamente, sejam todos muito bem-vindos. Então, como a professora Ingrid falou da pesquisa, agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre a extensão, tá? Então, a gente tem o nosso comitê aqui no ISB. Então, eu estou, né, neste momento na coordenação. A professora Luciane é a vice-coordenadora, tá? Quem é a professora Luciane é quem estava aqui apresentando para vocês, tá? Então, para vocês terem essa ciência. E a gente, esse comitê é composto por, né, 10 professores, tá, que fazem essa avaliação dos projetos, tá bom? Então, como a professora Ingrid falou, né, toda vez que a gente vai escutar universidade, o que acontece? A gente tem um tripé, tá? O ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino, as aulas, a pesquisa, o que a professora Ingrid comentou há pouco, e a extensão, que é essa que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, a gente percebe que o quê? O tripé é sempre junto, tá? Então, a gente não pode falar somente do ensino sem falar da pesquisa e sem falar da extensão. Então, o que é extensão? Então, a extensão é o quê? É o que a gente aprende, né? Ou seja, o que a gente vai ter em aula, enfim, e a gente vai levar para fora dos muros da universidade, tá? Então, a gente vai tentar colocar em prática o que a gente aprendeu aqui. E, além disso, né? Ter essa troca de saberes, né? Não somente a gente tentar levar algum conhecimento para eles, enfim, mas também como a gente aprender. Porque muitas vezes vocês vão perceber que em sala de aula a gente aprende, só que lá na realidade é um pouquinho diferente, tá? Então, o que é a extensão na UFAM? É o pilar que conecta a universidade, a sociedade, promovendo essa troca de saberes por meio de ações educativas, culturais e científicas continuadas. E aí, dentro da extensão, a gente tem modalidades que a gente fala, tá? Então, eu sei que para vocês é muita informação, mas para vocês terem uma ideia. As básicas são 4 modalidades. Uma dessas a gente chama de PAEC, tá? Então, o que seria esse PAEC? Vocês vão perceber depois em cada curso, os professores do curso de vocês e até dos outros, né? Então, trazendo eventos, tá? E cursos de extensão. Essa modalidade, o professor, tá, gente? Quem inscreve, né? Quem participa dos editais sempre é o professor que vai inscrever, tá bom? Vocês vão participar como alunos. Sempre, essa aqui é semestral. Então, o professor pode inserir no início agora e na metade do ano, tá? Porque vocês vão perceber que tem algumas que são anuais. Depois do PAEC, a gente tem o PASSE,
tá? Então, o que é o passe? É uma outra modalidade também que a gente vai fazer atividades, né, lá na comunidade, na sociedade, tá? E aqui, dentro disso, quando vocês forem participar desse passe do professor, o que acontece, né? Todos eles, né, via Pró-Reitoria de Extensão, geram um certificado para vocês, que isso cada coordenador vai conversar sobre as atividades de vocês, tá? E esse passe aqui, por exemplo, vai dar direito ao semestre também 60 horas ou 4 créditos, tá? Então, isso tudo vocês vão ver, que vocês vão necessitar depois, né, lá no final da sua graduação, só que isso a gente faz ao longo da graduação. E a gente tem o PIBEX. Conforme a professora Ingrid comentou, né, sobre a bolsa da iniciação da pesquisa, aqui também o professor tem a bolsa, né, da extensão. Então, é bem parecido também, que a gente tem um ano, tá? É uma bolsa anual, né, no mesmo valor da pesquisa, R$700. E aí, o que acontece? Cada professor, tá, vai ter um bolsista de extensão, que é um pouquinho diferente deles, tá? Que eles, o professor pode ter até 3 ou 5. Nós é somente um com bolsa, tá? Então, por exemplo, vocês estão começando no primeiro semestre, segundo semestre. Ah, mas eu gosto dessa área. Então, vocês podem ir, né, verificando as áreas que vocês mais se identificam, ou às vezes não área, mas sim a identificação com o próprio professor, né? Que às vezes vocês se identificam mais com o professor. E talvez conversar com ele, né, possivelmente para você concorrer depois de uma bolsa. A professora tem interesse, né, e assim por diante. E essa também, gente, essa é a anual. Então, no início do ano, né, o professor inscreve, tá? E aí o aluno ganha, né, se for contemplado com a bolsa, ele ganha o ano todo. E a gente tem, né, as que juntam um monte de ações, as ligas acadêmicas, tá? Então, por exemplo, tem várias ligas muito fortes. O professor Fernando vai passar com vocês, né? Vocês vão perceber, é uma das ligas fortes, entre as outras que tem, tá? E essa liga, ela faz várias atividades, né? Dentro da liga, a gente pode abranger questões de ensino, reuniões, aulas, seminários, pesquisa, né? Então, dentro da própria liga, a gente pode ter a escrita de artigos científicos, fazer banners, ter eventos, né? A extensão, né? Então, colocar todas as atividades dentro lá, fazer ações na comunidade e, além disso, né, as áreas que são a parte de laboratório, também fazer a pesquisa de análises coletadas no laboratório. Por exemplo, o professor Fernando vai, né, na fazenda da UFAM e coleta várias, como é o nome, professor, que você coleta? Plantas, obrigada. Eu esqueci das plantas dele. Tá, gente? Então, essas atividades que tem da extensão, que são 4 modalidades. Tá bem? E o que acontece? O edital da extensão ainda está aberto, né? Se tem algum professor aqui, porque quem escreve, né, retomando isso, é o professor. Então, vai ter ainda até na segunda da semana que vem, de 16 de março, tá? Então, os professores que estão aqui, que não escreveram e puder fazer, né, esse favor de escrever os projetos, tá? E depois, né, gente, é inscrito, tem toda uma avaliação e aí cada professor é contemplado com o que ele se inscreveu. E aí uma parte bem importante, por exemplo, eu estou no curso de fisioterapia, né? E daí eu saber assim, tá, mas o que o curso está oferecendo? Então, depois que sair esses resultados dessas modalidades que eu mostrei para vocês, para você conseguir, porque você não vai ir em cada professor perguntar. Então, você vai ao coordenador do seu curso, que ele vai estar ciente do que o curso está oferecendo, tá? Então, por exemplo, a minha liga não é só os alunos de fisioterapia. A gente, né, deixa aberto para todos os alunos, tem uma quantidade X para todos os alunos que queiram se inscrever e a gente faz, né, as entrevistas, enfim, tá? Então, o que eu falo para vocês, assim que sair o resultado, vocês entram em contato com o seu coordenador para saber o que o curso está oferecendo. E também, né, os alunos, representantes também, a gente pede para eles enviar os editais também, vocês ficam por dentro desses grupos de WhatsApp, mas se você está um pouquinho perdido, fala com o seu coordenador, que ele vai saber as atividades desenvolvidas no seu curso, tá bom? E estou à disposição, qualquer coisa que vocês queiram saber, tirar dúvida, eu e o professor Luciano estamos à disposição, tá? Então, muito obrigada, sejam muito bem-vindos, vivam a universidade, né, como todos nós
também já passamos por esse momento, ao mesmo tempo a gente quer que acabe, mas vocês vão ter essa sensação. Depois que acaba, dá muita saudade, porque é um momento único. Até para quem vai para a pós-graduação, eu vou dizer para vocês, não é a mesma coisa. A pós-graduação, como eu falo, você é um cavalo solitário, tá? Porque você até conhece outras pessoas, mas não é que nem a graduação. Então, vivam esse momento é único, tá? E sejam todos muito bem-vindos e a gente está à disposição. Muito obrigada. Agradecemos a fala da professora Ingrid e da professora Verônica. E agora passamos a fala para a nossa diretora, doutora Vera, e o nosso coordenador, o Abel, para fazer o encerramento. Depois teremos, então, uma atividade com o professor Fernando. Bom, vamos lá. Imagino que vocês devem estar com bastante fome já, né? Está aproximando o almoço, tá? Gostaria de começar minha fala aqui, dando novamente boas-vindas. Aproveita a universidade, você viu que tem várias coisas para aproveitar a universidade. E tudo isso aqui soma ao currículo de vocês. Lá no final da graduação, quando vocês vão se inserir no mercado de trabalho, vocês vão ver o diferencial. Digo isso porque, ó, PIBIC, eu acho que eu fiz uns 4 durante a graduação, aqui no IFB. Né? Tem alunos que chegaram a fazer 5, ingressando já no primeiro período. Extensão, foram várias. Então, quando eu saí da graduação, eu já fui direto para o mestrado. E aí consegui passar no concurso público em seguida, menos de 6 meses de formado. Isso foi devido à universidade pública e todos os benefícios que eu tive aqui. Fui aluno de bolsista da biblioteca, PIBIC, extensão, então a gente conseguiu escrever várias coisas na universidade. Vocês terão a mesma oportunidade. Então, façam isso, boas oportunidades, e tentam se engajar aí nesses vários elementos que a gente consegue aí, tá bom? Então, novamente, sejam bem-vindos. O que precisarem da gente, tá? A equipe da coordenação acadêmica está à disposição aqui em cima, tá? Só subir a escada aqui, vocês vão visitar com o professor Fernando. Eu combinei com o professor Fernando, a gente vai fazer a caminhada do Campus 1 e Campus 2. Como o horário está se estendendo um pouquinho, a gente vai fazer só uma caminhada aqui no Campus 1 e depois os cursos vão apresentar a vocês também as unidades. Tudo bem? Um abraço a todos aí, tá? E tudo de bom durante a graduação. Obrigado. Bem, eu sei, gente, que é muita informação. Meu Deus do céu, eu não consigo assimilar tudo. Mas é porque a gente precisa mostrar essa geração. Mas, com o tempo, vocês vão absorver todas essas informações. Entendeu? Quando você chega num local, tudo é diferente. Você vai reconhecer o local. Então, você dessa forma, tá certo? Não se desesperem, que tudo vai dar certo. Tá ok? Vocês estão animados? Muito? Então, bora todo mundo em pé agora. A gente vai fazer uma dinâmica agora de animação. Então, eu quero todo mundo agora. Vocês fazem parte de quê? Do ISB. Então, agora vocês vão fazer um grito de guerra agora. Tá certo? Então, eu vou inventar agora um grito de guerra para vocês. A partir de hoje, eu sou ISB. Vamos repetir? 3. 1, 2, 3. A partir de hoje, eu sou ISB. Agora vocês balançam a mão. Botando a mão, agora todo mundo. 1, 2, 3. A partir de hoje, eu sou ISB. Com muito orgulho. Gente, vocês estão numa casa especial, uma casa acolhedora, uma casa de amor e uma casa de muito estudo, que eu não vou mentir para vocês. Vocês vão ter que ralar. Vocês vão estudar, se dediquem, como eu falo para o meu filho. Henrique, eu tenho um filho de 14 anos. Henrique,
nas primeiras avaliações você tem que tirar uma nota boa, porque é pouco conteúdo. Depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, se dediquem, aproveitem logo o começo para garantir suas notas, tá certo? E vocês terão muito sucesso aqui, com certeza. Qualquer coisa, eu estou aqui estou aqui na direção, se precisar de alguma coisa. O professor aberto aquela formação acadêmica, de repente, se alguma coisa que você precisa conversar, precisa de um colozinho, tá certo? A gente está aqui para ensinar e também para acolher, tá certo? Eu sou química, né? Adoro a minha profissão, eu sou professora de química, né? Então eu sou do curso de licenciatura em biologia e química, mas eu não posso puxar muito saco, né? Porque eu tenho direção, então eu tenho que tratar todos iguais, mas a química é linda, tá? Fica a dica. Desejo sucesso a todos vocês, tá certo? Mais alguma coisa? Preciso fazer? É isso. Tem que estar acabando aqui. Muito obrigada, gente. Agora vou entregar vocês aqui para o professor queridinho aqui da casa. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma caminhada só no Campus 1, tá? Peço desculpa para o pessoal do Campus 2, mas é porque não vai dar tempo e a gente ia a pé também e o som não está muito agradável, tá? Mas vamos começar aqui a organizar. Eu já vou treinar minha garganta desde já. Primeira coisa, então eu vou botar aqui uma novidade para vocês, é uma coisa bem simples. Depois daqui vocês já estão liberados para a casa de vocês, tá? Esse aqui é o Campus 1 e a gente tem o Campus 2 lá na entrada do Nazaré. Quem que vai ficar aqui no Campus 1? Essa porta para Obrigado. Quem que fica no Campus 1? Biologia, química, biotec e matemática e física. Praticamente todas as atividades concentradas no bloco 1, que é aquele ali na entrada. Nutrição e fisioterapia. Basicamente todas as atividades concentradas no bloco 3, que é aquele ali. Vocês, calouros de nutrição e fisioterapia, vão ter aula no Campus 2. Mas quando vocês chegarem no terceiro período, vocês vêm para o Campus 1 e ficam aqui. Já nossos queridos de enfermagem e medicina, toda a vida de vocês lá no Campus 2. Tá? Enfermagem e medicina toda lá no Campus 2. Biologia e química, biotec e matemática e física, muito difícil ir lá no Campus 2. Quase praticamente toda a vida aqui no Campus 1. Tem umas exceções, né? Biologia e química, quando tiver aula de anatomia, aí a aula de anatomia lá, por causa do laboratório de anatomia, e depois vocês vão conhecer. Tá? 3 prédios aqui no Campus 1, importantes de primeiro. Esse aqui é o prédio administrativo, a gente chama ele de bloco 2. Vai ter o L1 ali, a biblioteca, o auditório. E uma coisa sobre os prédios da UFAM, sempre no final do corredor tem banheiro. Tá? Sempre, em qualquer andar, final do corredor é o banheiro masculino e feminino e também para a pessoa com deficiência. Tá? Em cima, a gente vai lá. Professores do Campus 1, que concentram as aulas do Campus 1, sala da Vera, sala do Aberto, tudo aqui em cima. Tá? Laboratório de biologia, de química, de biotec, de física, todos no bloco 1, embaixo. Laboratório sempre embaixo. Em cima, salas de aula. Então, quando vocês vão ter aula, as aulas é no primeiro andar. E os laboratórios sempre em cima. Mesma coisa, fisioterapia e nutrição. Laboratórios todos embaixo e as salas de aula em cima. Tá? Então, esse é o básico. Tá? Agora, a primeira visita que a gente vai fazer, a gente é uma galera, né? Vai ter que dar zero. A gente vai só aqui em cima ver a sala da nossa diretora onde fica. Vocês fazem uma visita dela. Podem ir visitar, a Vera vai receber vocês com o maior prazer. E conhecer também um pouquinho a sala dos professores. Tá? Depois, a gente vai ali na frente do L1, que eu quero dar um aviso para vocês. A gente vai conhecer os blocos e tem mais coisa lá para trás para conversar com vocês. Vocês estão me escutando? Então, bora!
Professor,